Bom dia, amado irmão, amada irmã. Como é bom sentir a brisa da graça de Deus soprando em nosso dia neste momento de oração. Primeiro, receba esta verdade libertadora. Deus está trabalhando a seu favor, mesmo invisível aos olhos. Quando as promessas parecem distantes, quando a estrada fica íngreme, Ele guia seus passos com mão firme e amor incondicional. Creia sem vacilar. Se o Senhor permitiu este amanhecer, é porque Ele quer revelar belezas inacreditáveis em sua jornada. Este dia é uma nova chance de confiar, recomeçar e avançar com coragem. E para que a sabedoria do céu floresça em você, nossa oração hoje brotará de um provérbio, fruto de entendimento que ilumina nossas escolhas e consola o coração. Venha orar comigo, cheio de expectativa. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, carregando um peso que parece impossível de sustentar. Talvez tenha olhado para o teto do seu quarto e sussurrado uma oração que mais parecia um gemido silencioso. Você conhece essa sensação, não é verdade? Quando as forças parecem ter se esgotado na noite anterior e o novo dia surge como mais uma montanha a ser escalada sem energia, sem fôlego, sem a certeza de que conseguirá dar mais um passo. Existe uma tensão dolorosa entre a esperança, que ainda brilha fraca no seu peito, e a realidade que teima em não mudar. Você ora, você clama, você espera, mas os dias passam e tudo permanece igual. O trabalho que não vem, a cura que não chega, o relacionamento que não se restaura, o filho que não volta para casa. E no silêncio das madrugadas, quando o mundo dorme e você permanece acordado com seus pensamentos, uma pergunta ecoa no seu coração. Será que Deus realmente me ouve? Será que Ele se importa com aquilo que tanto desejo? Mas hoje eu vim te lembrar de uma promessa que talvez você tenha esquecido no meio da tempestade. Em Provérbios 13:19, a palavra de Deus nos revela algo profundo sobre os desejos que carregamos. O desejo realizado é doce para a alma. Você já parou para pensar no que significa esse desejo realizado para quem está no meio de um deserto espiritual? Não é apenas sobre conseguir o que queremos, mas sobre compreender que existe uma doçura espiritual reservada para aqueles que aprenderam a esperar no tempo de Deus. Quando você está no deserto, quando tudo ao seu redor parece seco e sem vida, pode ser difícil acreditar que algo bonito possa brotar desse solo árido. Mas é justamente no deserto que Deus faz as coisas mais extraordinárias. É na escassez que Ele revela sua abundância. É na ausência que Ele mostra sua presença. É no silêncio que Ele sussurra as palavras mais profundas ao seu coração. A fé que você carrega é como uma semente plantada em terreno que parece hostil. Por fora, nada acontece. Por fora, tudo parece morto. Mas debaixo da terra, invisível aos olhos humanos, algo extraordinário está acontecendo. As raízes estão se formando, se fortalecendo, se preparando para o momento certo de brotar. Sua fé é essa semente que floresce onde tudo parece seco, onde tudo parece impossível. Você já sentiu que seus sonhos eram grandes demais para a sua realidade? Já se perguntou se Deus realmente se importa com os detalhes mais íntimos do seu coração? Talvez você tenha chegado ao ponto de questionar se vale a pena continuar esperando, se vale a pena continuar crendo, se vale a pena continuar orando. Mas eu preciso te dizer algo. O deserto onde você está não é o fim da sua história. É o lugar onde Deus está preparando o solo do seu coração para receber algo que você nem imagina. Antes de continuarmos essa jornada juntos, deixe-me fazer uma oração por você, por seu coração, por seus sonhos que parecem adormecidos. Pai, neste momento eu peço que o Senhor fale no íntimo de quem está ouvindo estas palavras. Que sua voz seja mais alta que o barulho da decepção, mais forte que o eco do medo, mais presente que a sensação de abandono.
toque no coração de quem precisa ouvir que o Senhor não esqueceu dos sonhos que plantou dentro dela. Amém. Existe uma dor que é silenciosa, que você carrega sozinha, que ninguém consegue ver ou compreender completamente. É a dor de quem sonha há anos, de quem ora há décadas, de quem carrega no peito um desejo que parece cada vez mais distante da realidade. Você conhece essa dor, não é verdade? É a dor de quem levanta pela manhã e, antes mesmo de abrir os olhos, sente o peso do que ainda não aconteceu. Talvez você tenha sonhado em ser mãe e os anos passaram sem que esse sonho se concretizasse. Ou talvez tenha sonhado em ver seu casamento restaurado, mas a cada dia que passa, a distância entre vocês parece aumentar. Pode ser que tenha sonhado em ver um filho voltar para casa, em conseguir aquele emprego, em ter a cura que tanto precisa. E no silêncio das noites, quando você olha para o teto e sussurra uma oração, parece que suas palavras se perdem no vazio. Essa é a dor silenciosa de quem sonha sem ver fruto. É como plantar uma semente e esperar, 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 sem nunca ver nem mesmo um pequeno broto verde emergindo da terra. É como regar um jardim que permanece árido, como cuidar de uma esperança que parece murchar a cada dia que passa. E no fundo do seu coração, uma pergunta dolorosa ecoa: será que Deus realmente ouve? Será que Ele se importa com o que eu desejo? Você já sentiu aquele cansaço espiritual que vem depois de anos esperando? Não é apenas cansaço físico, mas um cansaço que alcança a alma, que faz você questionar se vale a pena continuar orando, se vale a pena continuar crendo, se vale a pena continuar esperando. É como se sua fé estivesse com sede em um deserto que nunca acaba, como se suas orações fossem gotas d'água que se evaporam antes mesmo de chegar ao céu. Mas hoje, eu preciso te ajudar a entender algo fundamental. Existe uma diferença profunda entre desejar com a carne e desejar com o espírito. Quando desejamos apenas com nossa natureza humana, queremos tudo aqui e agora, do nosso jeito, no nosso tempo. Mas quando nossos desejos passam pelo processo de santificação, quando são purificados pela presença de Deus, eles se transformam em algo muito mais profundo e verdadeiro. O desejo santificado não é aquele que você consegue realizar por sua própria força, mas aquele que Deus desperta em você para cumprir seus propósitos. É o desejo que nasce do coração de Deus e encontra morada no seu coração. É o desejo que, mesmo quando demora para se realizar, continua vivo porque tem raízes eternas, porque está conectado com o plano divino para a sua vida. Quando Provérbios 13:19 fala sobre o desejo realizado é doce para a alma, não está se referindo apenas ao momento da conquista, mas à doçura espiritual que existe no processo de espera. É a doçura de saber que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. É a doçura de confiar, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É a doçura de crer que o que Deus plantou em você não morrerá, mas florescerá no tempo certo. Pense em um desejo que amadureceu na espera. Não é mais aquela ansiedade desesperada dos primeiros anos, mas algo que se tornou profundo, sereno, confiante. É como um vinho que envelheceu na adega, ganhando sabor e profundidade com o tempo. Seus desejos que passaram pelo processo da espera não são mais imaturos ou egoístas, mas refletem o coração de Deus para a sua vida. Talvez você esteja lendo estas palavras e sentindo que seu coração está prestes a desistir. Mas eu preciso te dizer, o desejo que Deus plantou em você não morrerá. Ele pode estar dormindo, pode estar sendo purificado, pode estar sendo preparado para o momento certo, mas não morrerá, porque quando Deus planta algo em um coração, Ele mesmo cuida para que isso floresça na estação apropriada. Quando você se encontra no deserto,
Quando tudo ao seu redor parece seco e sem vida, é natural pensar que chegou ao fim da linha. Mas eu preciso te contar algo que talvez mude completamente sua perspectiva. O deserto não é castigo de Deus, é o laboratório onde Ele transforma corações, purifica desejos e prepara milagres que você nem imagina. Na Bíblia, o deserto sempre foi o lugar dos grandes encontros com Deus. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente e recebeu o chamado para libertar o povo de Israel. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave de Deus depois da tempestade. Foi no deserto que Jesus foi tentado e venceu, preparando-se para seu ministério. E talvez seja no seu deserto que Deus esteja preparando algo extraordinário para a sua vida. Você já parou para pensar por que Deus permite que passemos por períodos de escassez? Porque Ele não nos dá tudo o que desejamos imediatamente. É porque Deus sabe que em meio à abundância, nossa natureza humana tende a se esquecer da dependência dEle. Na abundância, achamos que conseguimos tudo por nossa própria força. Mas é na escassez que descobrimos onde está nossa verdadeira fonte de provisão. O deserto é o lugar onde Deus usa a falta para nos mostrar que Ele é mais do que suficiente. É onde Ele usa o vazio para nos encher com sua presença. É onde Ele usa a sede para nos fazer descobrir que Ele é a água viva que sacia para sempre. E é no deserto que nossos desejos passam pelo processo de purificação, sendo libertos de tudo o que é egoísta, ansioso ou impuro. Deixe-me te fazer uma pergunta que pode doer, mas que é necessária. O que você tem pedido a Deus ultimamente? É um desejo que nasceu da sua necessidade genuína ou da sua ansiedade? É um desejo que glorifica a Deus ou apenas satisfaz sua vontade? É um desejo curado pela presença dele ou ainda está contaminado pela pressa, pelo medo, pela necessidade de controle? Quando seus desejos passam pelo deserto, eles são purificados como ouro no fogo. Tudo o que é superficial, egoísta ou impuro é queimado, e o que resta é puro, verdadeiro, alinhado com o coração de Deus. Você pode estar se perguntando por que Deus está demorando tanto para responder sua oração, mas talvez Ele esteja esperando que seu desejo seja purificado, que sua motivação seja curada, que seu coração seja preparado para receber algo muito maior do que você imagina. Pense na história de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. 40 anos. Você consegue imaginar? 40 anos longe da glória do Egito, longe do poder que tinha, cuidando de ovelhas em um lugar árido e aparentemente sem futuro. Mas foi justamente nesses 40 anos que Deus transformou um homem impulsivo em um líder humilde, um homem que confiava em sua própria força, em alguém que dependia completamente de Deus. O deserto de Moisés não foi tempo perdido, foi tempo de preparo. Não foi castigo, foi treinamento. Não foi abandono, foi cuidado divino. E talvez o seu deserto seja exatamente isso. O lugar onde Deus está transformando você na pessoa que precisa ser para receber o que Ele tem preparado. Você já se perguntou quantas vezes Deus teve que segurar suas bênçãos porque você ainda não estava pronto para recebê-las? Quantas vezes Ele teve que adiar uma resposta porque sabia que você não tinha maturidade para lidar com ela? Quantas vezes Ele permitiu que você passasse pelo deserto porque sabia que era exatamente ali que você encontraria a versão mais verdadeira de si mesmo? O deserto é o lugar onde Deus remove tudo o que é dispensável para revelar o que é essencial. É onde Ele tira as muletas para você aprender a andar com Ele. É onde Ele remove as distrações para você ouvir sua voz com clareza. E é no deserto que você descobre que não precisa de muito para ser feliz, que não precisa de tudo para ser completo, que não precisa de pressa para ser abençoado. Talvez você esteja no deserto agora, sentindo que Deus está distante, que Ele não ouve suas orações, que Ele esqueceu de você.
Mas eu preciso te dizer algo. Deus nunca está mais perto do que quando você está no deserto. É ali que Ele trabalha com mais intensidade, que Ele age com mais amor, que Ele prepara você para receber algo que vai surpreender seu coração. Existe um perigo silencioso que pode se infiltrar no coração de quem está esperando há muito tempo por uma resposta de Deus. É o perigo de amar mais a bênção do que o abençoador, de desejar mais a resposta do que a presença daquele que responde. Você já parou para pensar se aquilo que você tanto deseja não se tornou maior do que o próprio Deus na sua vida? É uma pergunta difícil, eu sei. Ninguém gosta de imaginar que seus desejos mais puros possam se transformar em ídolos. Mas a verdade é que qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração, mesmo que seja algo bom e legítimo, pode se tornar um ídolo. E quando isso acontece, nossa oração se transforma em barganha. Nossa fé se torna condicional. E nossa relação com Deus se reduz a uma lista de pedidos não atendidos. Você já se pegou orando mais sobre o que quer receber do que sobre quem quer conhecer. Já se viu mais interessado nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus. Já sentiu que seu amor por Ele depende das respostas que Ele dá às suas orações? Se sim, talvez seja a hora de parar e examinar o que realmente está governando o seu coração. A idolatria emocional é uma das formas mais sutis de idolatria. Ela se disfarça de oração sincera, de fé genuína, de amor a Deus. Mas, na verdade, é amor condicionado, é fé interesseira, é oração manipuladora. É quando você ama a Deus pelo que Ele pode fazer por você, não pelo que Ele é. É quando sua felicidade depende mais das circunstâncias do que da presença dEle. Pense em como você reage quando Deus diz não aos seus pedidos. Você aceita com paz, confiando que Ele sabe o que é melhor? Ou você se revolta, se afasta, questiona o amor dEle? Sua reação revela muito sobre o que realmente governa seu coração. Se você consegue adorar a Deus mesmo quando Ele não atende seus pedidos, provavelmente Ele é o centro da sua vida. Mas se você só consegue se alegrar quando as coisas saem como você quer, talvez seus desejos tenham se tornado ídolos. O coração humano é enganoso. Ele consegue transformar até mesmo os desejos mais nobres em ídolos. O desejo de ser mãe pode se tornar maior que o desejo de conhecer a Deus. O desejo pela cura pode se tornar mais importante que o desejo pela presença dele. O desejo pela restauração do casamento pode ocupar mais espaço no coração do que o próprio Deus. Quando isso acontece, você deixa de orar e passa a exigir. Deixa de confiar e passa a controlar. Deixa de esperar e passa a desesperar. Porque quando algo se torna um ídolo no seu coração, você não consegue mais viver sem aquilo. Sua paz, sua alegria, sua esperança ficam dependentes daquela conquista específica. Mas como saber se seu coração está mais voltado para a bênção do que para o abençoador? Uma forma é observar sobre o que você mais pensa durante o dia. Você pensa mais em Deus ou no que quer receber dele? Você fala mais sobre quem ele é ou sobre o que ele deveria fazer na sua vida? Você se alegra mais na presença dele ou na expectativa das respostas? Outra forma é observar como você se relaciona com pessoas que já receberam o que você deseja. Você consegue se alegrar genuinamente com elas? Ou sente inveja, amargura, questionamento sobre por que Deus deu a elas e não a você? Sua reação revela se você está adorando a Deus ou adorando uma bênção específica. Talvez você esteja percebendo que alguns dos seus desejos se tornaram ídolos. Não se desespere. Deus não está surpreso com isso. Ele conhece seu coração melhor do que você mesma. E é justamente por isso que, às vezes, Ele demora para responder certas orações. Ele sabe que você precisa primeiro aprender a amá-lo mais do que aos seus presentes. O processo de quebrar ídolos do coração é doloroso, mas é libertador.
é como uma cirurgia espiritual. Dói durante o processo, mas traz cura e vida nova. Quando você consegue dizer, mesmo que tu não me des aquilo que eu desejo, eu ainda te amarei, você encontra uma liberdade que não conhecia antes. Você descobre que sua alegria não depende das circunstâncias, mas da presença daquele que nunca muda. Deixe-me te encorajar. Deus não quer tirar seus sonhos, Ele quer purificá-los. Não quer negar seus desejos, mas transformá-los. Ele quer que você ame as bênçãos que Ele tem para dar, mas que ame ainda mais o coração daquele que dá. Existe um erro espiritual que pode custar o milagre da sua vida inteira. É o erro de desistir, exatamente quando Deus estava prestes a agir, de parar de orar, quando a resposta estava a caminho, de perder a fé, quando o breakthrough estava por acontecer. Você já parou para pensar quantas pessoas desistiram um dia antes do milagre, uma oração antes da resposta, um passo antes da vitória? É como um agricultor que planta uma semente e depois de meses cuidando da terra, regala todos os dias, protegê-la do sol forte e da chuva excessiva, decide desistir, exatamente quando a semente está prestes a brotar. Ele não vê que debaixo da terra, invisível aos seus olhos, algo extraordinário está acontecendo. As raízes se fortaleceram, o broto está se formando, a vida está pulsando, mas ele só vê a terra seca e decide que não vale mais a pena esperar. Quantas vezes você se pegou pensando, já orei tanto, já esperei tanto, já acreditei tanto, se Deus fosse responder, já teria respondido? Essa é uma das mentiras mais perigosas que o inimigo sussurra no ouvido de quem está esperando. É a mentira de que o silêncio de Deus significa ausência, de que a demora significa negação, de que a espera significa abandono. Mas eu preciso te contar algo que pode mudar completamente sua perspectiva. A espera de Deus nunca é demora, é construção. Enquanto você está esperando, Ele está trabalhando. Enquanto você está orando, Ele está preparando. Enquanto você está confiando, Ele está construindo algo que vai surpreender seu coração. O que você chama de demora, Deus chama de processo. O que você chama de silêncio, Deus chama de preparação. Você já ouviu falar dos testemunhos silenciosos? São aquelas histórias de pessoas que, depois de receberem o milagre, descobriram que Deus estava agindo nos bastidores durante todo o tempo de espera. A pessoa que orou por um emprego por 2 anos e, quando finalmente conseguiu, descobriu que era exatamente a vaga que havia sido criada para ela. A mulher que orou por um marido por 10 anos e, quando o conheceu, descobriu que ele também havia passado por um processo de transformação durante todo esse tempo. O que essas histórias nos ensinam é que Deus não está parado enquanto você espera. Ele está movendo pessoas, preparando circunstâncias, transformando corações, abrindo portas que pareciam fechadas para sempre. Sua espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Não é abandono, é cuidado divino. Não é castigo, é construção de algo maior do que você imagina. Provérbios 13:19 nos lembra que o desejo realizado é doce para a alma. Mas para que haja realização, é preciso que haja resistência. Para que haja doçura, é preciso que haja amadurecimento. Para que haja colheita, é preciso que haja paciência durante o tempo de plantio e crescimento. Pense no processo de crescimento de uma árvore. Nos primeiros anos, ela parece frágil, pequena, vulnerável, mas com o tempo, suas raízes se aprofundam, seu tronco se fortalece, seus galhos se estendem. E quando ela finalmente dá frutos, esses frutos são doces porque foram nutridos por raízes profundas, por um tronco forte, por galhos que souberam esperar a estação certa. Sua fé é como essa árvore. Nos primeiros anos de oração, ela pode parecer frágil e pequena, mas com o tempo, suas raízes espirituais se aprofundam, sua confiança em Deus se fortalece.
sua esperança se estende além das circunstâncias. E quando finalmente você colher os frutos da sua espera, eles serão doces porque foram nutridos por uma fé que aprendeu a resistir, por uma esperança que aprendeu a confiar, por um amor que aprendeu a esperar. Talvez você esteja naquele momento em que tudo parece impossível, em que sua fé está sendo testada ao máximo, em que a tentação de desistir está mais forte do que nunca. Mas eu preciso te dizer algo. Pode ser que você esteja exatamente no momento que antecede o milagre. Pode ser que as sementes que você plantou com lágrimas estejam prestes a brotar com alegria. O versículo de hoje não é apenas uma promessa, é um lembrete. O que é doce para a alma exige resistência no espírito. O que vale a pena ter exige paciência para esperar. O que Deus prepara com amor exige fé para confiar no seu tempo. Não desista agora. Não pare de orar quando a resposta pode estar a caminho. Não perca a fé quando o milagre pode estar sendo preparado nos bastidores. Continue regando com oração, continue cuidando com fé, continue esperando com esperança. Porque quando você menos esperar, pode ser que veja brotar da terra seca da sua vida a flor mais bonita que você já viu. Existe uma diferença profunda entre orar com desespero e orar com fé, entre clamar com ansiedade e clamar com esperança, entre pedir com exigência e pedir com confiança. Quando você está passando por dias secos, quando sua alma está sedenta e seu coração está pesado, a forma como você se aproxima de Deus em oração pode transformar não apenas suas circunstâncias, mas principalmente seu coração. Hoje, eu quero te ensinar um exercício devocional prático baseado em Provérbios 13:19. Não é uma fórmula mágica, não é uma receita para forçar Deus a responder do jeito que você quer. É uma forma de alinhar seu coração com o coração dele, de transformar sua ansiedade em entrega, de converter sua pressa em paciência. Primeiro, encontre um lugar silencioso onde você possa estar sozinha com Deus. Não precisa ser um lugar especial, apenas um lugar onde você possa falar com Ele sem interrupções. Pode ser seu quarto, sua sala, até mesmo seu carro. O importante é que seja um lugar onde você possa ser completamente honesta com Deus sobre o que está sentindo. Comece sua oração não com pedidos, mas com adoração. Lembre-se de quem Deus é antes de falar sobre o que você precisa dele. Diga: Senhor, eu te adoro pelo que tu és, não apenas pelo que tu podes fazer por mim. Tu és bom, tu és fiel, tu és amoroso, mesmo quando eu não consigo sentir isso. Tu és o Deus que nunca muda, que nunca falha, que nunca abandona. Depois, seja completamente honesta sobre o que você está sentindo. Não tente mascarar sua dor com palavras bonitas. Deus já sabe o que você está passando e Ele quer ouvir a verdade do seu coração. Diga: Senhor, eu confesso que estou cansada de esperar. Confesso que às vezes duvido se tu realmente me ouves. Confesso que tenho medo de que tu não vás responder da forma que eu preciso. Agora, leia Provérbios 13:19 em voz alta. O desejo realizado é doce para a alma. Deixe essas palavras penetrarem no seu coração. Pense no que significa desejo realizado na perspectiva de Deus. Não é apenas conseguir o que você quer, mas ver Deus agir de forma perfeita no tempo perfeito, da maneira perfeita. Transforme seu desejo em uma oração sincera de entrega. Em vez de exigir, entregue. Em vez de controlar, confie. Diga: Senhor, eu coloco este desejo do meu coração nas tuas mãos. Eu creio que tu sabes o que é melhor para mim. Eu confio no teu tempo, no teu jeito, no teu amor. Se for da tua vontade, realiza este desejo. Se não for, transforma meu coração para desejar o que tu desejas. Agora vem a parte mais difícil, mas também mais poderosa. Pratique a gratidão antes da resposta. Isso não é pensamento positivo,
é ato de fé. É reconhecer que Deus já está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Diga: Senhor, eu te agradeço porque tu estás ouvindo esta oração. Te agradeço porque tu estás trabalhando nos bastidores da minha vida. Te agradeço porque tu tens um plano perfeito, mesmo quando eu não consigo entender. Termine sua oração com uma declaração de fé. Não uma declaração baseada no que você vê, mas no que você escolhe crer. Esta é a declaração que eu sugiro. Senhor, mesmo sem ver flores, eu creio na raiz que cresce invisível. Mesmo sem ver a resposta, eu creio que tu estás preparando algo bonito. Mesmo sem sentir tua presença, eu escolho confiar no teu amor. Pratique este exercício todos os dias, não apenas quando você estiver desesperada. Faça dele parte da sua rotina devocional. Você vai perceber que, com o tempo, sua forma de orar vai mudar. Você vai começar a orar com mais paz, com mais confiança, com mais esperança. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque seu coração se alinhou com o coração de Deus. Lembre-se, oração não é sobre mudar a mente de Deus, é sobre alinhar seu coração com a vontade dele. Não é sobre convencer Deus a fazer o que você quer, é sobre descobrir o que Ele quer fazer através de você. Não é sobre forçar uma resposta, é sobre se preparar para receber da forma que Ele quer dar. Quando você ora com Provérbios 13:19, você está declarando que confia na doçura que Deus tem preparado para a sua alma. Você está dizendo que acredita que Ele sabe o que é melhor. Você está escolhendo esperar com esperança, não com desespero. E é essa escolha que transforma não apenas suas orações, mas toda a sua vida. Existe uma verdade espiritual profunda que pode mudar completamente sua perspectiva sobre a espera. Às vezes, o que Deus muda primeiro não é o cenário ao seu redor, mas o coração dentro de você. Às vezes, o milagre não começa com uma transformação externa, mas com uma revolução interna. Às vezes, o florescer no deserto não aparece primeiro nas circunstâncias, mas na alma de quem aprendeu a confiar mesmo quando tudo parece impossível. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja mais interessado em transformar você do que em transformar sua situação? Que talvez Ele esteja mais preocupado com o que está acontecendo no seu coração do que com o que está acontecendo ao seu redor? Que talvez a verdadeira vitória não seja conseguir o que você quer, mas se tornar a pessoa que Deus quer que você seja? A fé que floresce no íntimo é mais poderosa do que qualquer mudança externa. É a fé que continua firme, mesmo quando as circunstâncias não mudam. É a fé que encontra paz no meio da tempestade, esperança no meio da escuridão, alegria no meio da dor. É a fé que não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro do coração. Deixe-me te contar a história de Ana encontrada em 1 Samuel. Ana era uma mulher estéril que orava desesperadamente por um filho. Ela foi ao templo, chorou, suplicou, derramou sua alma diante de Deus. Mas algo interessante aconteceu. Ela engravidou, não apenas depois de orar, mas depois de ser transformada internamente. A Bíblia diz que depois de orar, seu rosto já não estava triste. Ela mudou por dentro antes de mudar por fora. O que aconteceu com Ana não foi apenas uma oração respondida, foi uma transformação do coração. Ela não apenas conseguiu o que queria, ela se tornou a pessoa que Deus queria que ela fosse. Ela não apenas recebeu um filho, ela se tornou uma mãe que sabia entregar seus filhos nas mãos de Deus. Ela não apenas viu suas circunstâncias mudarem, ela viu seu coração ser transformado. Talvez você esteja esperando que Deus mude sua situação, mas Ele está esperando que você permita que Ele mude seu coração. Talvez você esteja pedindo para que Ele transforme as pessoas ao seu redor, mas Ele quer primeiro transformar você. Talvez você esteja orando para que Ele abra portas, mas Ele quer primeiro abrir seu coração
para receber de uma forma nova. Quando você permite que Deus trabalhe primeiro no seu interior, algo extraordinário acontece. Você começa a ver as situações com outros olhos. Você começa a reagir às adversidades de forma diferente. Você começa a encontrar paz em lugares onde antes só havia ansiedade. Você começa a descobrir que sua felicidade não depende das circunstâncias, mas da presença daquele que nunca muda. A transformação interna não é apenas um efeito colateral da espera, é o propósito principal dela. Deus não permite que você passe pelo deserto apenas para testar sua resistência, mas para transformar sua essência. Não permite que você espere apenas para ver se você aguenta, mas para mudar quem você é. Não permite que você ore tanto apenas para ouvir sua voz, mas para que você aprenda a ouvir a voz dele. Você já percebeu como algumas pessoas irradiam paz mesmo no meio das dificuldades? Como algumas pessoas conseguem manter a esperança mesmo quando tudo parece perdido? Como algumas pessoas encontram alegria mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis? Essas pessoas descobriram o segredo do florescer interno. Elas aprenderam que a verdadeira vitória não é sobre o que acontece com elas, mas sobre o que acontece nelas. Quando você floresce internamente, você se torna uma fonte de água no deserto para outras pessoas. Você se torna luz na escuridão, esperança no desespero, fé na dúvida. Você se torna um testemunho vivo de que é possível ser feliz mesmo quando as coisas não saem como planejado, de que é possível ter paz mesmo quando tudo está em caos. Talvez hoje seja o dia de você parar de pedir para Deus mudar tudo ao seu redor e começar a pedir para Ele mudar tudo dentro de você. Talvez seja o dia de você perceber que o maior milagre não é conseguir o que você quer, mas se tornar quem Deus quer que você seja. Talvez seja o dia de você descobrir que o florescer mais bonito acontece quando você permite que Deus plante sementes de transformação no jardim do seu coração. O deserto onde você está não é apenas um lugar de provação, é um lugar de transformação. E quando você sair dele, você não será apenas alguém que conseguiu o que queria, mas alguém que se tornou quem Deus sonhou que você fosse. Existe algo bonito que acontece quando você está há muito tempo no deserto com Deus. Você começa a perceber sinais de que algo está mudando, não necessariamente nas circunstâncias, mas no seu coração. São sinais sutis, quase imperceptíveis, mas profundamente transformadores. São como pequenas flores que começam a brotar em um terreno que parecia completamente árido. O primeiro sinal é uma paz inexplicável no meio da dor. Não é a ausência de dor, mas a presença de paz, mesmo quando a dor está presente. É como se você tivesse aprendido a dançar na chuva, em vez de simplesmente esperar que ela pare. É uma paz que não faz sentido para quem está olhando de fora, mas que faz todo sentido para quem está experimentando a presença de Deus no meio da tempestade. Você já sentiu essa paz? É quando você está passando pela situação mais difícil da sua vida, mas tem uma serenidade no coração que você não consegue explicar. É quando as pessoas perguntam como você está conseguindo lidar com tudo isso, e você não tem uma resposta lógica, apenas sabe que Deus está sustentando você. É quando você dorme tranquila, mesmo sabendo que os problemas ainda estarão lá no dia seguinte. Outro sinal é quando seus desejos começam a se alinhar com o caráter de Cristo. Você percebe que não está mais desesperada apenas para sair da situação, mas genuinamente interessada em como Deus pode usar essa situação para moldá-la. Você não está mais apenas pedindo para Deus mudar suas circunstâncias, mas permitindo que Ele mude seu coração através das circunstâncias. Isso acontece quando você começa a orar diferente. Em vez de Deus me tira daqui, você ora, Deus, me ensina o que preciso aprender aqui. Em vez de Deus,
Por que está demorando tanto? Você ora: Deus, o que tu estás fazendo em mim durante essa espera? Em vez de Deus, eu não aguento mais, você ora: Deus me dá forças para suportar e crescer. Você também começa a perceber as sutilezas de Deus. São pequenas portas que se abrem quando você menos espera. São consolos que chegam através de pessoas, versículos, músicas ou até mesmo da natureza. São sinais de que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo que você ainda não consegue ver completamente. Essas sutilezas são como pequenas flores que começam a brotar no deserto. Pode ser uma palavra de encorajamento que chega no momento certo. Pode ser uma oportunidade pequena que aponta para algo maior. Pode ser uma reconciliação inesperada. Pode ser uma provisão que você não esperava. São sinais de que Deus não esqueceu de você, de que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Há também o doce sabor da esperança que resiste ao tempo. É uma esperança madura, não mais ingênua ou desesperada, mas serena e confiante. É a esperança que aprendeu a esperar sem se desesperar, que aprendeu a confiar sem controlar, que aprendeu a crer sem ver. Essa esperança tem um sabor diferente da esperança imatura. Ela não é ansiosa, não é impaciente, não é exigente. É uma esperança que sabe que Deus está no controle, que Ele tem um plano perfeito, que Ele age no tempo certo da maneira certa. É uma esperança que consegue dizer, mesmo que Ele não faça o que eu espero, eu ainda vou esperá-lo. Você também percebe que consegue se alegrar genuinamente com as vitórias de outras pessoas. Antes, quando alguém recebia o que você estava esperando, você sentia inveja, amargura, questionamento. Agora você consegue se alegrar sinceramente, porque entende que a bênção de Deus na vida de alguém não diminui a bênção que Ele tem para você. Você aprendeu que o coração de Deus é abundante, que Ele tem o suficiente para todos. Outro sinal é quando você começa a ver propósito na sua dor. Você não está mais apenas sofrendo, mas crescendo através do sofrimento. Você não está mais apenas esperando, mas sendo transformada através da espera. Você não está mais apenas pedindo, mas aprendendo a confiar através da oração. Você percebe que a pessoa que você era antes do deserto não era capaz de receber o que Deus tinha preparado para você. Você precisava passar pelo processo de transformação, de purificação, de amadurecimento. E agora você pode dizer, com sinceridade: Senhor, eu te agradeço pelo deserto, porque foi ali que eu te encontrei de uma forma que não conhecia antes. Se você está reconhecendo alguns desses sinais na sua vida, saiba que seu deserto já começou a florescer. Talvez você não veja ainda as flores que esperava, mas já pode ver os primeiros brotos de uma transformação que vai surpreender o seu coração. Chegamos ao final desta jornada, através do deserto da espera. E eu quero que você leve consigo uma verdade que pode transformar não apenas sua perspectiva sobre Provérbios 13:19, mas sobre toda a sua vida de oração. Quando a palavra de Deus diz que o desejo realizado é doce para a alma, ela não está falando apenas sobre conquista, mas sobre transformação da alma, que aprende a desejar com o coração de Deus. Talvez você tenha começado a ouvir esta mensagem pensando que Deus havia esquecido dos seus sonhos, que Ele não se importava com as lágrimas que você derramou, em orações silenciosas, que Ele estava ausente nas suas madrugadas de clamor. Mas eu espero que agora você compreenda uma verdade linda. Deus não ignora o que você deseja. Ele não está surdo às suas orações. Ele não abandonou você no deserto. Ele está regando em silêncio o que você plantou em oração. O deserto, onde você se encontra, não é um lugar de punição, mas um lugar de preparação. Não é um sinal de que Deus desistiu de você, mas evidência de que Ele está trabalhando profundamente na sua vida. Não é o fim da sua história,
mas o capítulo onde Deus está escrevendo os alicerces de algo extraordinário que Ele tem preparado para você. Cada lágrima que você derramou foi vista por Deus. Cada oração que você fez foi ouvida por Ele. Cada noite que você passou acordada clamando foi acompanhada pela presença dEle. Nada do que você viveu foi em vão. Nada do que você orou foi desperdiçado. Nada do que você esperou foi esquecido. Porque Deus está construindo algo na sua vida que vai dar sentido a toda dor, propósito a toda espera, significado a toda lágrima. Quando você finalmente receber o que Deus tem preparado para você, você vai entender por que demorou tanto. Você vai perceber que o tempo de espera não foi tempo perdido, mas tempo de preparo. Você vai descobrir que a pessoa que você era antes do deserto não estava pronta para receber o que Deus queria dar. Você vai agradecer por cada dia de espera, porque cada dia foi necessário para transformá-la na pessoa que poderia receber. E honrar o presente de Deus. Que a partir de hoje, você veja o deserto não como fim, mas como terreno fértil para flores que só crescem em quem aprendeu a crer quando tudo parecia impossível. Que você veja a espera não como abandono, mas como cuidado divino. Que você veja o silêncio de Deus não como ausência, mas como preparação para algo que vai surpreender seu coração. E mesmo quando você não conseguir ver nem uma única flor brotando do chão seco da sua vida, eu quero que você faça uma escolha de fé. Eu quero que você declare: mesmo sem ver flores, eu vou continuar regando com fé. Mesmo sem ver a resposta, eu vou continuar orando com esperança. Mesmo sem sentir a presença, eu vou continuar confiando no amor de Deus. Porque a fé verdadeira não é sobre ver para crer, mas sobre crer para ver. Não é sobre entender para confiar, mas sobre confiar para entender. Não é sobre receber para amar, mas sobre amar para receber. E quando você escolhe crer mesmo sem ver, confiar mesmo sem entender, amar mesmo sem receber, você está plantando sementes de milagres que vão florescer no tempo perfeito de Deus. O desejo do seu coração que parece impossível não morreu. Ele está sendo cuidado pelas mãos de Deus. Ele está sendo purificado pelo fogo da espera. Ele está sendo preparado para florescer de uma forma que vai surpreender até mesmo você. Porque quando Deus planta algo em um coração, quando Ele desperta um sonho em uma alma, quando Ele acende uma esperança em um espírito, nada pode impedir que isso floresça na estação certa. Então continue regando com oração, continue cuidando com fé, continue esperando com esperança. Porque o Deus que prometeu que o desejo realizado é doce para a alma, é o mesmo Deus que nunca falha, que nunca mente, que nunca abandona. E, quando você menos esperar, quando você já nem estiver olhando para o chão seco, você vai ver brotar a flor mais bonita que seus olhos já viram.